Tá. Boa tarde. Estamos falando de Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, Minas Gerais. E ao fundo, o excelente exemplar do Regimento Dragões de Minas, construído em 1775. E para nós do Rio Grande do Sul, uma amostra equivalente mais próxima dele é o Regimento Dragões do Rio Grande de São Luís Gonzaga. Então aqui fica um registro do local onde se apresenta este prédio, que é um marco da arquitetura e muito representativo na história do Brasil colônia, império e Brasil república. Então fica o registro aqui. E para continuar esse trabalho, agradecer imensamente o recebimento do material ao Coronel Leonardo Faulhaber Martins, Coronel Comandante do 4º RCB de São Luís Gonzaga, juntamente com o material enviado, o livro Regimento Dragões do Rio Grande, do passado ao presente, defendendo este chão. Evolução histórica do 4º Regimento de Cavalaria Blindado, segunda edição, do autor Carlos Fontes. Então, agradecer imensamente esse trabalho enviado ao capitão de Relações Públicas também do RCB, capitão Amaral, José Ronaldo Grefe Amaral, que atenciosamente prontificou de enviar após a visita no 4º RCB em novembro de 2022, que eu estive em São Luís Gonzaga. E aqui, através do projeto Pro Memória, que foi iniciado em maio de 2021, que foi efetivado a segunda edição do livro Evolução Histórica do 4º RCB, Regimento Dragões do Rio Grande, do autor, historiador militar, artista plástico, delegado da Academia de História Militar Terrestre do Brasil e membro do Instituto de História Militar Argentina. Carlos Fontes, nascido em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, a 24 de junho de 1947. Militar reformado do Exército, historiador militar e artista plástico. Foi correspondente de jornais e revistas, foi diretor do jornal Centauro, correspondente do jornal do MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho Tradição, e jornalista freelance do jornal Zero Hora, na coluna Regionalismo, de 1998 a 1999, e diversos outros jornais da cidade e do estado. Em 98, realizou uma reportagem no exterior para a revista do Exército Brasileiro, no caso na Argentina, sobre a Operação Cruzeiro do Sul e manobras realizadas entre o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai com apoio da ONU. Possui matérias publicadas nas revistas do Exército e da Marinha. Delegado regional da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, Delegacia General Fernando Setembrino de Carvalho, Uruguaiana. Em 2021, recebeu a condecoração de colaborador emérito do Exército em formatura realizada no 4º RCB, Regimento de Cavalaria Blindado Dragões do Rio Grande, São Luís Gonzaga. Então, um agradecimento. O livro, a segunda edição, vem ilustrado com ilustrações do autor Carlos Fontes. Um exemplo aqui, informes da época, um exemplo aqui de ilustrações, uniformes usados na Revolução Federalista. Ou seja, o livro, além de ser uma segunda edição revisada e ampliada, ele faz um
um registro também dos últimos trabalhos, dos últimos operações culturais, operações envolvendo a entidade do quarto RCB de São Luís Gonzaga. Ele faz todo um preâmbulo aqui, só para fazer aqui, desde o índice, capítulo 1, as efemérides do regimento, capítulo 2, patronos, capítulo 3, símbolos do regimento, capítulo 4, histórico de São Luís Gonzaga, capítulo 5, evolução histórica do regimento, capítulo 6, envolvimento bélico do regimento, daí aqui está a parte mais operacional, Guerra Guaranítica, 1754, Guerra Cisplatina, Batalha do Passo do Rosário, e vai indo, Revolução Federalista, Contestado, Conflito Municipal, Revolução de 23, 24, 30, 32, Segunda Guerra Mundial, Revolução de 1964, capítulo 7, Evolução dos blindados no quarto RCB, daqui já é a parte mais específica sobre a evolução histórica do regimento de cavalaria blindado. Capítulo 8, aspectos sociais culturais da Ordem Militar, quarto RCB. Capítulo 9, o quarto RCB nos desportos. Capítulo 9, 10, eternos comandantes do regimento. Capítulo 11, depoimentos para a história. Capítulo 12, histórias de algibeiras, sobre o catanho, a continência militar, símbolos da cavalaria, sobre a boina, pós-fácil, lista de ilustrações e bibliografia. Ou seja, é um livro muito interessante que, através da história de uma das instituições mais antigas do Rio Grande do Sul e do Brasil, porque contando a formação histórica de 1737, são 285 anos, salvo me engano, do regimento que saiu do Regimento Dragões de Minas, de Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, e em 1737 desceu com Silva Paz. E aqui numa parte aqui, vamos passar aqui para um breve histórico, ele faz todo um resumo aqui que foi através de um livro. O capitão Luiz Barbosa Lima escreveu o histórico do regimento em 1937, baseado nos trabalhos do cabo arquivista Martino Cassimiro Marques, e ao final do trabalho publicou o seguinte: este foi um trabalho que, além de todos os livros tratando do assunto, foi um trabalho específico feito em São Luís Gonzaga, na época que, vamos passar aqui, Luís de Camões, que o futuro possa julgá-lo no tribunal da história, vindo de encontro às palavras do grande mestre do parnasianismo, Luís de Camões. Não me mandas contar estranha história, mas mandas-me louvar dos meus a glória. Publicar no jornal Notícias São Luís Gonzaga em outubro de 1998 e no jornal 0 Hora de novembro de 1998. Ou seja, esse trabalho aqui se iniciou com a pesquisa e também sobre a orientação da professora historiadora Ana Oliva do Nascimento, que passou a informação de que o atual regimento teria sido historiado em 1937, que é o caso aqui, por um cabo componente da unidade que seu comandante teria publicado tal obra. Então, através das pesquisas, foi encontrado a tão procurada obra, publicada no ano de 1937, com o título de Dragões do Rio Grande do Sul, impresso pela gráfica Porto Seguro, a atual gráfica A Notícia, de São Luís Gonzaga, e que teve como coautor o capitão Luiz Barbosa Lima. Então, esse relato aqui se faz desse registro desse livro, ou seja,
Abre aspas. 7. Síntese retrospectiva. Apresentando-me à guarnição de São Luís Gonzaga em 29 de abril do corrente ano, 1937, escrevi este pequeno folheto nos meses seguintes de maio, junho e julho, nos intervalos dos expedientes diários e no desempenho das funções acumulativas de subcomandante fiscal administrativo. Comparando os dragões de Mato Grosso, também de minha autoria, dei a estas lutas o título de Dragões do Rio Grande do Sul. Então aqui ele faz uma breve e vamos à parte aqui. Examinando-se atentamente a evolução do regimento de Dragões do Rio Grande do Sul em 3 fases, colonial, imperial e republicano, verifica-se. Aqui que está a parte que interessa, que através da anterioridade dos dragões de Minas, de Cachoeira do Campo, no espaço que da margem norte do canal do Rio Grande, onde fora mandado organizar pelo Brigadeiro Silva Paz, que saiu com os dragões de Minas a 3 de maio de 1737. Deslocou-se o regimento para a margem esquerda do Rio Pardo, em sua confluência com o Jacuí, por ordem de Gomes Freire de Andrade, no decorrer do ano de 1752, a fim de apoiar os trabalhos das comissões mistas demarcadoras dos limites de 1750, que trocaram a colônia do Sacramento pela região das Missões Orientais. Ou seja, esse aqui é a gênese histórica. No tempo da denominação de Dragões do Rio Grande de São Pedro, que lhe dera o Brigadeiro Silva Paz a 3 de maio de 1737, passou o regimento a ser denominado de Dragões do Rio Pardo em 1752, porque até então os corpos do exército português não eram numerados seguidamente dentro de uma arma e tomavam a denominação do lugar em que sediavam. Ou seja, aqui tem uma gênese histórica da ligação, tanto espacial, temporal e genealógica, se assim podemos dizer, do regimento Dragões do Rio Grande através do corpo do regimento do Dragões de Minas. Então essa evolução histórica se faz tanto no estandarte. E na figura 16 do livro, o estandarte histórico doado em 1922, no centenário da independência, está no acervo do Espaço Cultural Dragões do Rio Grande. No próprio estandarte que se encontra a denominação 1737. Seria quase que parecida com essa aqui, que está uma melhor resolução, 1737. Então, dentro do livro que se passa aqui, possui vários elementos, tanto da história da cidade, da história cultural, da história das missões em si, como registro também aqui sobre a história de São Luís Gonzaga, que foi escrito pelo professor Anderson Iura Amaral Schmitz, coordenador do Centro de Documentação e Memória do Instituto Histórico e Geográfico de São Luís Gonzaga. No meu ver, no meu pensar, este livro, juntamente com São Luís, a Missão, que foi um livro em conjunto também do professor Anderson Schmitz e da professora Ana Olívia do Nascimento, são livros que muito contribuem para a história de São Luís Gonzaga, como São Luís, a Missão, dos professores Anderson e Ana Olívia, bem como este livro com a segunda edição, revisada e ampliada, e com a contribuição, além do excelente trabalho do Carlos Fontes, com ilustrações, com a parte da escrita, teve também a contribuição de outros, do professor Anderson Schmitz. Aqui no prefácio temos aqui depoimentos para a história. Tenente-Coronel Jaime Ormindo de Carvalho, General do Exército Luiz de Góes Nogueira Filho, General de Brigada Orlando de Castro e Silva Campos,
Coronel José Marcos Falcão de Souza, General de Divisão Williams José Soares, Coronel Mário Luiz de Oliveira, Coronel Felipe Ledo Nogueira Alves, Coronel Marcos Vinícius Suciato Pimentel, Coronel Rodrigo de Carvalho Bernardo e também de figuras como o jornalista e escritor Nilton Alvim, editor do jornal A Notícia, que também deixou um registro aqui sobre esse trabalho. Então é um livro, tem um autor principal, mas também tem contribuições e cooperações muito importantes de outras figuras, outros historiadores, outros, no caso aqui, jornalistas, sobre a evolução dessa entidade que dentro da história do Brasil, do Rio Grande do Sul, pode-se contar com uma das entidades mais antigas, uma das instituições mais antigas do Rio Grande do Sul e do Brasil. Tanto que aqui, do regimento 1737, em 3 de maio, nascimento do Regimento dos Dragões de Rio Grande e de São Pedro, na cidade de Rio Pardo, de Rio Grande. Então, tem todo aqui um desenrolar histórico. É muito bom o livro. A leitura dele, tanto para quem é pertencente às ordens militares, como leigos, como que não tem a vivência histórica militar hierárquica, ele permite uma grande abrangência da concepção histórica, cultural, social dessa entidade dentro da história de São Luís Gonzaga, que se confunde um pouco a história de São Luís Gonzaga com a história do 4º RCB, devido ao grande tempo histórico envolvido no espaço-tempo tanto do Rio Grande do Sul como da cidade de São Luís Gonzaga. Então, agradecer aqui esse trabalho aqui e parabenizar os autores aqui, Carlos Fontes, agradecer o Coronel Leonardo Faulhaber Martins e também ao Capitão José Ronaldo Grefe Amaral, Relações Públicas do 4º RCB, que enviou, e também aqui foi ofertado na área que me toca, que é a área de banda musical, história da música, que é a minha formação de filosofia da música, história da música e atuação como tocador de tarol de Caixa Clara na banda Sociedade Musical União Social de Cachoeira do Campo. Também foi ofertado aqui a fanfarra regimental do 4º RCB, dobrados e canções militares. Ou seja, um excelente registro da banda Dragões do Rio Grande. E vamos colocar aqui alguns: 4 dias de viagem, canção do 4º RCB, 3º Sargento Músico Antônio Melo dos Santos, canção da Cavalaria, Capitão Caio Miranda. Passar todos aqui que é interessante. Alvorada do Presidente João Figueiredo Mineiro, dobrado Coronel Ronaldo Paz do Nascimento, Subtenente Músico Isaac Santos. E o segundo nome já é o compositor. Dobrado 3º Regimento de Cavalaria Independente, autor desconhecido. 4 dias de viagem, autor desconhecido. Canção do 4º RCB, que é o 3º Sargento Músico Antônio Melo dos Santos. Aviação Embarcada, compositor Joaquim Marghella. Bombardeio da Bahia, compositor Antônio Manuel do Espírito Santo. Canção da Cavalaria, compositor Capitão Caio Miranda. Canção do Expedicionário, compositor Guilherme de Almeida. Dobrado Dragões do Rio Grande, compositor Cabo Eliseu dos Santos. Fibra de Heróis, compositor Teófilo Filho Domingues. Dobrado Socorro, compositor Manuel Domingues. Campina do Taborda, compositor Capitão Jaci Ferreira. E o hino de São Luís Gonzaga, do José Hilário Ajala Retamoso, que
Deixo aqui também um registro, uma homenagem do falecimento, se salvo, não estou enganado, ocorreu ontem, dia 13 de janeiro, através do site da Rádio São Luís, eu li, e agora, coincidentemente, aqui olhando o hino de São Luís é do mesmo autor que está aqui a música, José Hilário Ajala Retamoso, se não me engano, natural de São Borja, e compôs outros hinos de mais 2 cidades. Então também aqui deixa uma homenagem, e também não poderia deixar de falar vamos abrir aqui, da parte musical, que é da ficha técnica, porque entre o apoio do Banco do Brasil, Mongeral, Previdência e Seguros, Ctrl Z, do Juliano e Vinícius, e Alta Tensão, arte final da Ctrl Z, e Alta Tensão, Tensão da gravação, ou seja, participação especial do Coral Municipal São Luís Encanto, no caso no hino de São Luís Gonzaga, e a ficha técnica, produtor fonográfico Alta Tensão, produtor executivo, o Patrício Fauser Alberto Gever Ramadan, comandante do 4º RCB na época, o coronel cavaleiro Ronaldo Paz do Nascimento, responsável da banda, o 1º tenente cavaleiro Diego de Almeida Paim, um mestre, sargento músico Isaac Santos, e o fiscal administrativo Carlos Alberto Kingalfus Mendes. E os integrantes do Fanfarra Regimento do 4º RCB, 1º trompete, 3º sargento Santiago, 2º trompete, Cabo Olegário, 3º trompete, soldado Fernando, 3º trompete, soldado Delavi, sax tenor, soldado Godoflit, sax alto, soldado Portelo, trombone, Cabo Eduardo, trombone, soldado Gonçalves, clarinete, Cabo Marciano, clarim, Cabo Valderes, contrabaixo, Cabo Emerson, bombo, Cabo Jesus, bombo, soldado Robson, bombo, soldado Bastos, caixas, caixa clara, o tarol, Cabo Brandão, caixa clara, Cabo Carvalho, caixa clara, Cabo Caldeira, caixa clara, soldado Dias, pratos, Cabo Astro, prato, soldado Mauri, e pratos, soldado Leal. Então deixar aqui esse registro desse trabalho do livro, do CD, e aqui abre aspas, citação de Rudyard Kipling: uma banda traz recordações, acelera associações, abre e une os corações dos homens com mais eficácia que as outras exortações. As canções que toca e as palavras que as acompanham podem parecer muito afastadas do heroísmo ou da devoção, mas o seu poder mágico estimulante pode levar a alma dos homens a compreender certas verdades de que suas mentes duvidariam. Mais do que isso, ninguém, nem mesmo o ajudante, pode dizer ao certo onde vive a alma do batalhão, mas a expressão dessa alma é na maioria das vezes encontrada na banda. É lógico que 1.200 homens de uma unidade cujas vidas estão numa dependência mútua precisam ter meios comuns de expressar pensamentos e atitudes, tanto entre si como para o mundo em que vive. A banda pode sentir essa disposição e interpretar seus pensamentos. Fecha aspas. Rudyard Kipling. E aqui também expressa o mesmo pensamento do livro do autor Newton Gomes Batista de Cachoeiro do Campo, que escreveu um livro sobre banda de música. O coração, a alma da comunidade. Ou seja, a banda de música é a alma da comunidade. Então, a expressão desse mesmo pensamento em 2 tipos de banda, no caso aqui, fanfarra regimental do 4º RCB, e que tem uma tradição longa, e
O mesmo pensamento também do autor Newton Batista sobre a banda Sociedade Musical União Social, que é fundada em 1864, ou seja, 159 anos, como a alma da comunidade, expressa muito bem essa permanência espaço-temporal, de entidades desse calibre, dessa envergadura e dessa importância histórica para o seu local, sua comunidade, a sua cidade, o seu estado. Então, mais uma vez aqui, deixar registrado aqui, muito obrigado. Excelente trabalho, indicado para qualquer historiador crítico, reflexivo, independente de questões dualistas, e o registro também musical muito interessante aqui. Muito obrigado.